A gente segue falando aqui da Covid porque a taxa de transmissão só sobe, né? Em 24 dias, passou de 0,98 para 1,80. E apesar desse aumento, ontem não foi registrado nenhum óbito, tá? Então, nas últimas 24 horas não teve nenhuma morte. Vou falar com a Carolina Rabelo aqui. Carol, a taxa segue em 1,80 e confirma que a gente não teve mortes de ontem para hoje, não é isso? Isso mesmo, viu, Neila? Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso DF no Ar. Uma excelente sexta-feira para todos nós. E é justamente sobre essa atualização que a gente traz para quem nos acompanha aqui no jornalismo da Record TV Brasília. Isso porque, segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, os dados da noite de ontem, a gente mostra que teve esse aumento nos últimos 24 dias, quando a gente compara essa taxa de transmissão, que antes, há 24 dias, estava em 0,98, estava controlada, segundo os especialistas da área da saúde, né, Neila? Agora, nesta sexta-feira, 25 de novembro, a nossa taxa está em 1,80, é um número bem elevado, um dos maiores que a gente, inclusive, já noticiou aqui desde o início da pandemia, né, desde março de 2020, e é sobre isso que a gente fala aqui, a importância desses cuidados necessários para evitar essa transmissão que segue aumentando aí a cada dia que a gente vem noticiando aqui no jornalismo da Record TV, quando comparado com esses dias anteriores. E a gente sabe que, segundo especialistas, acima de 1 é um número alarmante, é considerado preocupante, então por isso eles reforçam esses cuidados, que a gente evite aglomeração e também faça uso de máscaras quando achar necessário, viu, Neila? E isso, outro ponto que você falou também foi sobre essa questão relacionada aos casos confirmados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 563 novos casos, ou seja, de quarta para quinta-feira, 563 pessoas testaram positivo para o coronavírus, mas graças a Deus a gente não noticia nenhum caso de morte nessas últimas 24 horas, tá, Neila? Olha, é importante lembrar o seguinte, a gente sempre teve o termômetro da Covid vindo de fora do país, né? Lá na Ásia, na Europa, na China, por exemplo, que é de onde veio o vírus, já está tendo lockdown de novo. Está tendo uma onda forte lá novamente, as pessoas estão em restrição e também estão fazendo testagem em massa na rua. A gente não tem essa capacidade de testagem aqui no Brasil como tem lá na China, mas a gente tem a capacidade de testar um a um, propriamente, né? Você pode ir lá na farmácia, por exemplo, comprar o seu teste. Isso, inclusive, Carol, atrapalha a quantidade de casos notificados de um dia para o outro, porque quem descobre em casa não vai notificar a Secretaria de Saúde. Então, esse número de 500 contaminações a mais de ontem para hoje pode ser muito maior. É importante que você use a sua máscara, que você se proteja, mantenha distanciamento, tudo que você já está careca de saber, né? E lembrando, Carol, que a vacinação segue, fim de semana tá aí para a turma atualizar a caderneta, né? Isso mesmo, viu, Neila? Não tem nem desculpa, né, para quem ainda não está com a caderneta atualizada, porque a Secretaria de Saúde segue com os postos, com as unidades básicas de saúde funcionando normalmente no sábado e também no domingo para conseguir vacinar toda a população. Então, para quem nos acompanha aqui no jornalismo da Record TV, caso não esteja com essa vacinação em dias, que procure a unidade mais próxima à sua residência. A gente divulga aqui o site da Secretaria de Saúde para facilitar para essas pessoas, Neila. A gente pede para colocar aí na tela agora, que é o saude.df.gov.br. Ali na aba inicial é bem simples, é bem fácil, já tem escrito ali locais de vacinação. Então você clica, vê qual que é o tipo de vacina que você quer, para qual idade, se é para criança, se é para bebê, para o público adulto ou para os idosos. Eles falam então quais são as vacinas disponíveis, em quais unidades, os horários de funcionamento, que normalmente é das 8 horas até as 5 horas da tarde. Hoje são 110 postos de vacinação que estão abertos ao público, disponíveis aí. Tem estoque para todas as idades, desde 6 meses até os nossos idosos, então não tem desculpa para dizer que não teve como se vacinar. Inclusive, 10 unidades funcionam naquele horário noturno que a gente sempre vem reforçando aqui, até as 10 horas da noite. Então, basta levar o documento oficial com foto, o aplicativo ali através do celular, o Conect SUS, ou então um caderno de vacinação, que rapidinho você consegue ser atendido por um especialista da área da saúde e sai protegido dali, né, Neila? Tá certo, Carol. Obrigada pelas informações. É isso mesmo. Todo mundo com a vacina em dia.